Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos realizar uma classificação supervisionada no QGIS utilizando o plugin DETSACA. A princípio já estou com as minhas imagens de satélite com a composição colorida, uma cor real, uma falsa cor e uma segunda falsa cor para auxiliar na hora de fazer a classificação e interpretação das imagens. Estou utilizando o mosaico da Landsat 9 e fiz o meu recorte para minha área de estudo com a região de Rio Verde. Bom, caso você não tenha o plugin instalado, nós vamos no menu de barra de ferramentas complementos, gerenciar e instalar complementos e vamos pesquisar pelo plugin DETSACA. Esse plugin DETSACA Classification Tool, caso vocês não estejam instalado, é apenas instalar. Aqui no meu caso já tenho ele no meu programa e com ele instalado ele vai adicionar esses dois ícones à nossa barra de ferramentas. Nós vamos no primeiro ícone e ele nos pede dois arquivos. Um primeiro arquivo de entrada, que é um mosaico multibandas, e o segundo arquivo, que é um arquivo vetorial. Esse arquivo vetorial, nós vamos criar uma nova camada shapefile e vamos salvar no nosso diretório com o nome de amostras. E vamos colocar o tipo de geometria poligonal. Vamos colocar aqui no campo de texto classes, deixar ele como o formato textual. A precisão vamos aumentar para 100 e adicionar o campus à lista. Que agora a gente, na nossa tabela de tributos, vai ter um ID e a classe, na hora da gente fazer a nossa composição. Vocês podem modificar a projeção e é só dar um OK e já está salvo. Aqui no meu caso já tenho as amostras, e essas amostras eu já fiz a composição, mas eu irei mostrar para vocês como ela é realizada. Com a camada criada, nós vamos no lápis de edição, vamos em adicionar um polígono e vamos escolher aqui a classe da silvicultura. Vou mudar a minha composição para ficar um pouco melhor e vou escolher uma nessa classe. Faço meu polígono, clico com o botão direito do mouse, escolho o meu ID, que previamente eu já fiz as minhas classes, que a minha área tem uma vegetação florestal, silvicultura, infraestrutura, corpo hídrico e agricultura, que eu diferenciei em uma agricultura que tem já algum cultivar e uma agricultura que já teve seu cultivo retirado. Porque a gente precisa fazer essa diferenciação por algoritmo, diminuir os erros na hora de classificar. Mas elas vão ser todas as mesmas classes na minha composição. E aqui eu vou colocar o ID, que vai ser 1, e a classe, que vai ser a vegetação, vai ser silvicultura no caso. Então, ID 2, silvicultura. Dou OK. E eu faço o restante para todas as minhas outras amostras. Quando eu já finalizar tudo, eu posso salvar a edição. E vou ficar com a minha camada de amostra com esses polígonos. Quando ela estiver finalizada, a gente coloca ela como camada de entrada e vamos performar a classificação. Quando a projeção não está batendo, ele dá essa mensagem, mas é normal. E foi feita a nossa composição. Agora nós vamos aplicar uma simbologia. Eu utilizei o código de cor do Map Biomas, da legenda da coleção 8, e vou realizar a simbologia para vocês. Simbologia, nós vamos em tipo de renderização mudar para paletizado valores únicos, já que nós definimos a quantidade de classes que nós criamos. Vou em classificar, ele vai me gerar as minhas classes. Eu vou excluir esse valor 0, porque ele vai ser valores de dados não observados. E vou colorir aplicando a simbologia
conforme aquele código de cor que eu peguei no mapa Biomas. Bom, apliquei a simbologia para todas as minhas camadas e assim ficou a minha composição, a minha classificação supervisionada. A partir disso, nós podemos realizar diversos outros procedimentos, como cálculo de área, transformar esse dado em um vetor, dissolver, e a gente pode até melhorar a qualidade dessa classificação, como, por exemplo, tirando alguns desses ruídos de uma área urbana que ficou na minha cena, como, por exemplo, aqui, que não é uma área urbana, ou alguns pixels soltos que acontecem como padrão em qualquer superclassificação. Para isso, nós vamos primeiro vetorizar ou poligonizar esse arquivo raster. Para isso, nós vamos no menu raster, vamos em converter raster para vetor. Essa função pode ser chamada raster para vetor, vetorizar, poligonizar, depende da versão do QGIS ou da tradução. Nós vamos colocar como arquivo de entrada o mosaico multibandas reclassificado e podemos deixar como padrão esse campo DN e executar. Bom, com o nosso arquivo vetorizado, eu já tenho ele pronto aqui para vocês, com a composição. Ele vai ficar desta maneira. E nós podemos melhorar algumas composições nele, por exemplo. Nós podemos selecionar para a gente modificar agora. Para eliminar esses polígonos, nós vamos na tabela de atributo, nós vamos fazer o cálculo de área. O cálculo de área é um procedimento simples, que nós vamos nesse ábaco, que é abrir a calculadora de campo, nós vamos modificar para um número decimal real e escolher a área. Nós vamos aqui em geometria, cifrão área, e colocar dividido por 1 milhão, para a gente dar essa área em quilômetros. Vai aparecer aqui na parte inferior a previsualização como expressão válida e dá OK. Aqui já tem a minha área calculada. Vou colocar essa área do... Bom, agora eu coloquei essa área do menor para o maior e vou selecionar com o botão Shift os menores valores para essa área. Aqui eu vou selecionar até aproximadamente a minha feição 8.400 e vou pedir para mostrar no mapa as linhas selecionadas. Aqui vão ter alguns pixels, esses pixels são os menores que nós vamos utilizar agora a feição eliminar. No menu vetor, nós vamos em geoprocessamento e eliminar polígonos selecionados. Essa função, nós previamente devemos fazer essa etapa de selecionar na tabela de atributos, colocar a camada de entrada, que no caso é esse vetorizado, e vou selecionar a junção com o polígono de vizinhança com a maior área. E vou executar. Bom, já realizei a eliminação desses polígonos e nós podemos notar alguma diferença da questão do ruído. Não está totalmente perfeito, nós podemos fazer algumas melhorias ainda, mas essa é a função para fazer essa melhoria. Mas mesmo assim, nós continuamos com a camada de atributos com 2.000 feições. E nós podemos simplificar essa camada. Nós vamos utilizar agora a ferramenta do dissolvido. Nós vamos em vetor, geoprocessamento e dissolver. Nós vamos utilizar a última camada, que no caso foi a vetorizada com os polígonos eliminados. E vamos escolher dissolver o campo DN, que é o campo onde está nossas classes.
e vamos pedir para executar. Assim que for executado, nos gerará esse arquivo dissolvido. Esse arquivo ele vai possuir menos feições. Como vocês podem perceber, ele agrupou todas as feições. E nós vamos poder realizar um cálculo de área para termos nossas áreas de cada classe bem definidas, já que essa área aqui representa a área que utilizamos para fazer o procedimento de eliminação dos polígonos. Para isso, nós vamos na calculadora de campo, vamos multiplicar para o número decimal real, colocar área, vou colocar como um F de final, que eu sei qual vai ser, em geometria, cifrão área, e vou fazer o cálculo por 1.000.000 novamente. E darei um OK. Bom, já tenho as minhas classes. Eu posso melhorar essa tabela de atributo removendo a classe 0, que ela é uma classe sem um valor bem definido, vindo em alterar modo de edição e excluir feições selecionadas. E também posso excluir essa essa coluna de área, que não irei mais necessitar dela, vindo em excluir campo e escolhendo o campo a ser removido. Feitas todas as alterações, nós vamos a salvar e já temos nossa área calculada. Com tal procedimento feito, é só exportar esse arquivo para o Excel, vindo em exportar, guardar elementos como, modificando o seu formato para planilha de cálculo, aí salvando o nosso diretório e dando um OK. Que no meu caso não irei realizar o procedimento. Bom, e por hoje é só. Este é o vídeo de como realizar a classificação supervisionada utilizando o plugin da Etsaca e alguns procedimentos de geoprocessamento para a gente poder utilizar melhor esse dado